Olá, paz, tudo bem? Estamos ao vivo aqui. Estamos ao vivo aqui na A Verdade GS, ok? Um dos princípios que nós temos é tecer a verdade, né? De forma alguma a gente tem prazer, né, de usar essa página para tecer críticas, rebater, não. Mas, se for necessário prezar pela verdade, trazer esclarecimentos para os clientes, isso se faz muito necessário e, e assim procederei. Embora, né, esteja usando aqui a página A Verdade GAS, eu assumo todas as responsabilidades daquilo que será dito aqui, ok? Então, eu vi a live que acabou de acontecer nesse momento e anotei praticamente todos os principais pontos que foram tratados, que foram trabalhados. E responderei à altura e em verdade tudo aquilo que eu puder falar, tá bom? Para isso, se você entende ser relevante esse momento, essas respostas, e como sempre procedo, tentando ser o mais coerente possível, mais verdadeiro possível, e o tempo que eu estou aqui falando as coisas que falo, testificam o que eu digo, eu peço a vocês que estejam compartilhando, tá bom? O link dessa live. Não precisa necessariamente as pessoas que vierem seguir a página se não quiserem e tal. Mas se for importante essas informações para essas pessoas, se você entende assim que são informações relevantes, eu suplico a você que aperte aqui embaixo no aviãozinho e envie para grupos, envie para pessoas que precisam saber as verdades, tá bom? Existem muitas incoerências, muita hipocrisia, muita mentira naquilo que é falado por outras pessoas que acompanham o caso. E eu quero usar o meu direito de externar, né, a verdade. Não a minha verdade, mas a verdade dos fatos que serão apresentados para que vocês possam, de uma forma constitucional, né, discernir, pensar, refletir. E se houver alguma incoerência da minha parte, vocês logo saberão, ok? Então, já acreditando que vocês fizeram o compartilhamento, eu já vou me deter às respostas das infelizes construções de narrativas que fizeram, né? E que propagam. E por falar nisso, vocês já repararam que nunca muda? É sempre batendo na mesma tecla? É porque a narrativa mentirosa precisa ser mantida, ok? Então vamos lá. Eles começaram falando que nós criamos factoides, né? Praticamente tudo aquilo que nós estamos falando há mais de um ano, absolutamente tudo que não coincide com aquilo que eles falam, porque existe uma variação muito grande daquilo que eles defendem. Nós não, nós mantemos a constância. Então, se é uma construção de factoide, não pode ser da nossa parte, não é mesmo? A partir do momento que nós mantemos firmeza nas nossas convicções, na nossa fala, a construção de factoides não vem de nós. Então só aí já derruba a primeira fala infeliz que lá propagaram. E você pode ir pensando aí para ver se tem coerência. Quem é que alterna? Quem é que muda as opiniões? Então, entenda, pense, ok? Não adianta fazer colocações, perguntas. Aqui eu estou focado nas minhas anotações, ok? E em transmitir a mensagem. Se vocês fizerem alguma colocação, alguma pergunta, eu não vou ler agora, tá bom? Então evitem de comentar, ok? A segunda questão foi em relação à questão da falência.
Eles começaram a falar a respeito da falência daqui, falência de lá, dali, falência colar. E chegou-se a um ponto, né, comum. A falência ia ser ruim para todos nós. No entanto, a falência era um caminho estreito que todos eles, né, namoravam. Todos eles flertavam, uma vez que muitos dos que acompanham o processo sabem muito bem que alguns defendiam um processo de recuperação judicial. Ficam algumas perguntas, né? Recuperação judicial cabe em uma empresa que sempre se mostrou ter recursos? A recuperação judicial é de uma empresa que precisa se recuperar. Não de uma empresa em que o sócio diz, eu tenho dinheiro e eu quero pagar. Simples assim. E ao longo da própria live, um infeliz, advogado diz que a empresa teve oportunidade de fazer o pagamento. Preste bem atenção, não sou eu quem digo. A empresa teve condições de depositar em juízo 19 bilhões. E a partir do momento que não foi feito, a juíza, preste atenção, a juíza então antecipou a falência. Se ele teve oportunidade de pagar e não pagou, logo a juíza se viu no direito de antecipar a falência. Bem, gente, nós estávamos numa mesa ali com pelo menos 3 advogados, 2 deles já se mostraram muito incompetentes, talvez pela falta de experiência, 2 deles, um deles mais experiente e o outro é bacharel. E eu fico me perguntando como pode cometerem o absurdo de aceitarem algo tão inconveniente à luz do direito. Eu gostaria de tecer essa pergunta. Uma vez que, se existe um processo de recuperação judicial, é do direito do empresário gozar de todos os benefícios que os processos que regem uma recuperação judicial lhe cabe. Ou seja, um processo de recuperação judicial, já que estava transcorrendo nessa direção, preste bem atenção, ele tem o direito de usufruir, ele tem o direito de usar o devido processo legal que lhe cabe. Mas não, a juíza disse o seguinte: olha, já que você diz que tem o dinheiro, então você tem poucas horas para depositar 19 bilhões. E os advogados entendem que isso é o correto. Se são advogados e querem o bem, por que não defenderam o direito do Gladson exercer o devido processo legal de uma recuperação judicial? Então, quando eles apoiam o pedido, a exigência absurda de uma juíza que ordena o depósito em juízo de 19 bilhões, mostra incoerência, mostra arbitrariedade e, pior, mostra que não existe uma segurança jurídica para que assim o empresário proceda. Ou é difícil de entender? É difícil de entender isso? Veja qual empresa no mundo fez o que a doutora Rosália mandou fazer. E veja se existe algum advogado decente que defenda uma arbitrariedade dessa. Ou eu estou maluco? Para pensar. Aí vem um infeliz lá e falando, olha, ele teve a oportunidade de pagar,
Ele teve a oportunidade, o direito de exercer o processo de recuperação judicial. Simples assim. Simples assim. Ele exerceu? Não, mas ele tinha o direito. E por que não é defendido o direito dele exercer o direito? Então, gente, olha, não sejamos inocentes, não sejamos inaptos de entender, de compreender algo que é tão simples. Então vamos lá, vamos falar mais atrocidades e absurdos que esses senhores e uma senhora, todos eles muito infelizes porque demonstram em cada live uma incompetência técnica muito grande. Eu que não sou advogado, né? Existem outros atrás de mim aí, mas eu prefiro que nem precisa, que nem se manifestem, porque eu quero assumir essa responsabilidade por tudo que eu falar hoje, ok? Mas vai pensando aí, tá? E eu duvido eles virem aqui, tá convidado, se mandar convite eu aceito, vir aqui debater comigo, e pode usar lei porque eu sei usar também. Eu não sou necio não, tá bom? Vamos lá. Outra fala foi, não mostraram listagens, viabilidade econômica e etc. Vou repetir. Isso quem falou foi a doutora. Olha, nesse período todo não mostraram listagem, viabilidade econômica, né? Não sabem. Bem, vamos lá, gente. Quem vai mostrar a viabilidade econômica? Quem mostraria? Quem seria? Algum gestor administrativo? Ele tem condições de acesso a todos os dados financeiros da empresa? Então isso aí está descartado. Por acaso o Gladson está solto para poder ter acesso e dar acesso a outras pessoas para poder prestar, né, o relatório da viabilidade econômica? Não. Então é uma incoerência também. Listagem. Vocês querem saber a real ou quer algum engodo? Ou só pela metade? Vocês querem saber a real? A real é o seguinte, existem milhares de pessoas que não querem se expor. Haja visto, muitas delas não se manifestaram nem para o administrador judicial. Nem para o administrador judicial essas pessoas se manifestaram. E por que então o Gladson atropelaria dados sigilosos que estão em posse dele para apresentar a listagem de credores? Uma vez que, prestem bem atenção, o próprio AJ disse que aqueles que apresentarem seus contratos e provarem, isso aí é público. Reportagem do AJ, administrador judicial, aqueles que provarem, né, a honestidade dos seus investimentos receberão de volta. Aí eu respondo, todas as pessoas que investiram na GAS conseguem provar a honestidade dos seus investimentos? Para pensar agora, gente, parem para pensar agora. Eu garanto a vocês que não. Nem todas as pessoas que investiram na GAS conseguem provar a honestidade dos seus fundos, dos seus investimentos. E isso não dependia somente da empresa. Dependia de gestores, dependia de consultores, dependia até mesmo da idoneidade dos próprios investidores. Ok? É simples entender isso. E a partir do momento, prestem bem atenção, a partir do momento que você apresenta uma listagem que você tem acesso, a que está com você, mas se essa listagem não condizer com a verdade, o administrador judicial pode alegar. Existe um termo dentro da administração que se chama
não conformidade. Presta bem atenção. Existem pessoas que trabalham aqui com ISO 9000, controles de qualidade, e vai saber do que eu estou falando. Se não houver conformidade daquilo que a empresa está apresentando com um relatório, por exemplo, que é apresentado ao AJ, ele pode simplesmente embargar qualquer processo de recuperação judicial. Então, é outra tremenda infelicidade, incompetência, incapacidade desses que defendem. É um absurdo uma pessoa que se diz doutora, se diz formada, especialista no assunto, dizer: por que não apresentaram a listagem de credores? Por que não apresentaram fundos? Gente, a questão é muito mais complexa. Existe a extrema necessidade, eu repito, a extrema necessidade de uma auditoria profunda na administração para checagem de dados. E eu já me manifestei aqui outras vezes dizendo da necessidade de se contratar uma auditoria externa, para que uma auditoria interna não seja influenciada por um sistema nacional. Interesses escusos de mercado financeiro tradicional, né? Ou seja, bancos, bolsa de valores, ok? Então, gente, prestem bem atenção, prestem bastante atenção nisso. É um absurdo, não tem listagem de credor, não tem que ter. Há pouco tempo atrás aí, a Mirelle já denunciou, eu já denunciei. Semana passada eu denunciei, sabe quem? Todas as secretarias do estado do Rio de Janeiro. Todas elas tinham investimento na GAS. Aí eu pergunto, como é que eles vão provar a idoneidade desses contratos? E esses senhores que acabaram de fazer a live, eles não se manifestam quanto a isso, por quê? Por quê? Prezam tanto pela verdade. Tá lá, foi denunciado. Por que não denunciou na Polícia Federal? Eu vou denunciar na Polícia Federal que está prevaricando? E detalhe, é a próxima, tá bom? É a próxima. Nós vamos para cima da Polícia Federal, nós vamos para cima para o Ministério Público e nós vamos para cima do terceiro juízo de Justiça Federal, que prevaricaram nesse processo. Estão entendendo? Mas esses covardes, esses hipócritas, eles não se manifestam. Por quê? Porque eles querem desviar o foco, eles querem colocar a culpa todinha em cima de quem também é vítima. Parem de hipocrisia, de enganar o povo. Vocês! Não somos nós, não. Seus mentirosos. Vamos lá para o próximo ponto que eles falaram. Mais um absurdo, tá? Ele esteve disponível e ele não teve interesse em resolver, né? Ele teve disponibilidade e não teve interesse em resolver. Olha só, isso quem falou também foi a doutora. E o doutorzinho também falou. Falaram que eles tiveram a oportunidade de pagar 19 bilhões e não teve interesse de pagar 19 bilhões. E o infeliz ainda disse o seguinte, olha bem, e eu vou matar assim, vou entrar rasgando, só para ele refletir um pouquinho antes de falar besteira. Ele diz o seguinte, olha, para vocês terem uma ideia de como era boazinha a juíza, ela disse que se ele depositasse 19 bilhões, eu acho que ele não tem nem ideia do que é isso, tá? 19 bilhões, ela livraria ele. Ele estaria liberto. Então, para pensar. Olha só, olha a burrice. É burrice. Ele está dizendo o seguinte, ele está preso, então, pelo fato de não pagar os credores. Se ele pagar os credores, ou seja, 19 bilhões, ele já estaria solto. E aí, mais tarde, olha a incoerência, burra. Aí, mais tarde, o outro infeliz, o infeliz mor, diz o seguinte,
olha, ele não está preso por causa das questões do CNPJ, da Operação Criptos. Não, ele está preso devido às acusações dos atentados contra a vida. Ora, bolas, nem eles mesmos falam certo. Um infeliz fala uma coisa e o outro infeliz fala outra. E tem gente que acredita nessa incoerência em pessoas que não sabem o que falam, porque tenta enganar de um jeito e o outro tenta enganar de outro. Ora, bolas, se porventura o Gladson não está preso devido às acusações de atentado à vida, logo ele já deveria estar solto. Então, gente, preste atenção nas próprias burrices, incoerências, hipocrisias que esses infelizes falam. Não sou eu que estou falando, quem falou foram eles. Quer falar alguma coisa em relação a isso, Thiago? É muita incoerência e a gente vê que uma das falas de um que é bacharel, né, e que diz ser da AGS, mas nós sabemos quem ele é, na verdade, eu vou abster um parênteses, né, mas depois a gente se aprofunda nesse assunto. O cara é Polícia Federal. Pensam só, pessoal, quem é o tipo? Eu vou falar dele daqui a pouquinho, ó. Tá. Eu nunca falei dele, sempre eu respeitei. Daqui a pouco a gente chega nele. Como que, sou bacharel e etc. E fala assim, nós não estamos falando aqui que não houve assodamento. Nós não estamos aqui falando que não houve injustiça. Nós não estamos... Mas o que estamos falando é no momento agora. Como assim, se não foi resolvido o assodamento? Como assim, se não for resolvida a injustiça? Eles querem fazer justiça em cima de uma injustiça? É interessante isso. Não faz sentido. É uma incoerência. Isso é incoerência. Saiu da boca dele, professor. Ele falando, foi uma injustiça. O policial infiltrado dizendo que foi uma injustiça. Olha só, saiu da boca dele. Então, isso não... Então quer dizer que nenhum de nós estamos sofrendo por conta que a AGS trabalhava errada, por conta que a AGS deu golpe, por conta que a AGS isso, aquilo, nós estamos sofrendo porque foi uma injustiça. Ele confessou isso. Ele falou isso. Aí você tenta entender o seguinte. Eles entendem que ele foi preso por uma injustiça que foi praticada, mas não interessa o anterior. Se já chegou nesse ponto, o Gladson que se vire com o processo dele e ele que se resolva com a gente. Peraí, só um instantinho. Isso é uma incoerência. Isso é você ser condescendente, ou seja, você concordar com a injustiça que está sendo praticada. Eles estão sendo injustos de novo. Eles estão concordando com um assodamento que tanto criticam. Ou seja, isso é falsidade. O nome disso é falsidade. Professor, fala que houve oportunidade. Que oportunidade? Mostra os fundos, mostra as páginas. Deixa eu falar. Eu quero ver. Entra aí na live, duvido que entre, é covarde. Aí, o que acontece, professor? Fala, ele teve a oportunidade, deposita 19 bi, vai tirar de onde? Se não tem acesso ao exchange ou etc. Os advogados, na época, vendidos, comprados. E eu quero saber, professor, que tanta garantia é essa que tem, falar assim, porque se houver alguma coisa no processo, sabe por que nunca houve? Porque isso é cobrado. Queremos algo lá, no processo, queremos uma luta de verdade, e nunca teve. Sabe? E que garantia é essas que ele tem de pular o muro, ou se é que sempre esteve do outro lado, junto com o assodamento, junto com a injustiça? Que tranquilidade é essa de cometer diversos crimes? E que autonomia é essa de querer menosprezar um advogado como o doutor Alexandre?
olha só o caráter, olha só as linhas das pessoas. Então, assim, quis menosprezar um advogado que hoje está sofrendo por conta que tinha o seu capital, que levantou na advocacia, que levantou no seu trabalho e colocou na empresa, que hoje eles ajudam a perseguir, travando o dia, e fala assim, olha a vida da pessoa. Pessoal, se eu abrir minha conta aqui, vocês vão pular para trás. Vão pular, realmente. Mas se você me valoriza pelo meu bolso, você é da mesma laia do que esse careca aqui assim, ó. Você é da mesma laia. Se você me valoriza pelo meu bolso, o Gladson tá preso hoje, não tá sendo ouvido por conta da cor da sua pele, por conta da sua barriga, porque não veio de família real, de família de olho azul, de família de olho verde, branquinho, cabelo loiro, não. Ele veio da periferia. Por isso vocês veem, Faraó, se fosse outro país que ele estivesse, ele estaria na Time. Então vamos lá. Ele estaria na Forbes, como ele mesmo disse. Então, professor, isso daqui é importante. Então, a gente vê a falta de caráter, do menosprezo. Isso não é só com o Gladson, só foi hoje com o doutor Alexandre falando do bolso. Isso daqui é com todos nós. Sabe por que nós estamos nessa situação ainda? Porque ninguém nos dá ouvido. E sabe por que não nos dá um ouvido? Porque quem é padrinho de governo, disso, daquilo, mas isso é por enquanto. Porque nós estamos unidos. Isso é por enquanto. Eu quero responder aqui, só um instantinho. Eu quero responder aqui esse cidadão chamado Cláudio Tavares. Cláudio Tavares, você está falando aqui em relação que a justiça está adorando esse conflito entre vocês. Essas pessoas que eu estou me referindo são só pau-mandados, ok? Eu tenho muita consciência disso. Eu sei exatamente quem está por trás deles, tá bom? O objetivo de estar aqui trazendo devidos esclarecimentos é que, infelizmente, eles estão sendo seguidos por milhares de pessoas. E o nosso compromisso, um dos princípios dessa página aqui é trazer a verdade. Se eu tenho que descer o nível para trazer esclarecimentos a pessoas incautas, assim procederei. Ok? Assim procederei, trazendo as explicações da maneira que são devidas. Simples assim. Se não te agrada, se te agrada, não me interessa. Nós estamos cumprindo aqui a nossa missão. Tá bom? Em relação também aí a conflito entre vocês, eu não tenho conflito nenhum, não. De verdade, velho. De verdade, minha briga é lá em cima, lá no alto, e é lá que eu tô brigando. Eu tô brigando em esferas muito mais altas. Mas vir aqui, de vez em quando, e dar uma bordoadinha, também faz parte. Tá bom? Vim aqui no ringue, dar uma treinadinha, entendeu? Mas eu tô brigando lá em cima. Eu tô brigando com o MPF, eu tô brigando com o Ministério Público Federal. Eu vou entrar numa briga feia contra a terceira vara de juízo federal. Eu estou brigando lá no alto, lá no alto. Esses aí são tudo pau-mandado do sistema. E aqui, sem ser advogado, eu tô deitando com os argumentos em cima deles, todos eles incoerentes. Não quer? Não gostou? Vaza, ok? Fica para próxima. Olha só, outra coisa aqui. Professor, sim. Fixa o comentário, eu vou deixar o senhor falar, mas fixa o comentário do Holland, que é muito importante, do Barão. Ele colocou, a única que eu confio é a doutora Flávia, o restante é oportunista. Ele já esteve do outro lado, no sentido de ser enganado como todos nós fomos, mas ele vivenciou de perto com essa raça. E eu até deixo o convite aqui, se ele quiser um dia vir falar tudo que vivenciou, tudo que viu, por que se afastou, porque assim, tem um porquê, porque se afastou, nós ficaríamos gratos. E ele tem muita base, pessoal, em falar isso. Tá? Então, obrigado pela sua coragem de estar comentando essas coisas. Beleza, olha só. Quem não pagou, disseram também que quem não pagou foi a Meirelles. Uma vez que Gladson estava preso, foi ordenado pagar 19 bilhões. Isso não foi pago 19 bilhões, foi porque a Meirelles não quis. E se a Meirelles não quis, ela deve ser presa. Ela deve ser responsabilizada. E se a empresa achava injusto ela pagar 19 bilhões, a empresa poderia negociar, por exemplo, 10 bilhões, 9 bilhões, 8 bilhões.
seja quantos bilhões for, seja 1 bilhão, seja 100 milhões, seja 1 milhão. Não tem que pagar nada a ninguém enquanto não houver uma auditoria total, completa na empresa. Sabe por quê? Existem claras evidências, vou repetir, existem evidências de falsificação de assinatura dos sócios, ou seja, Gladson e Meirelles, e existe também evidência de falsificação de contratos. Meirelles pode estar aqui para conferir? Não. Gladson está aqui para conferir? Não. Quem seria outra pessoa que vocês acham que poderia conferir? Quem? Quem? Está preso lá em Bangu também, que é o João, o coitado do João. Aí eu pergunto, por que ele está preso, hein? Por que ele está preso? Por que será? Por que será? Acorda! Porque pede a prisão de sócios. Acorda, porque... Se eles eram consultores, se eles faziam o mesmo trabalho. Então, gente... Por quê? Existe uma máfia aí que não interessa a verdade. Não interessa a verdade. Ela tinha que pagar. Ela tinha que pagar quanto mandar. Porque existe uma grande máfia e pessoas, esses mafiosos, estão por trás desses influencers que estão fazendo de tudo para manter o Gladson preso 30 anos e, se puder, morrer na cadeia. Eles estão fazendo de tudo para Meirelles ser presa e também mofar na cadeia, ou então sumir, desaparecer. Houve um ato falho, se você ouvir toda a live, houve um ato falho da infeliz advogada. Existe um determinado momento que ela não quis falar. Isso a psicologia explica. Bota no Google aqui que é ato falho. Ato falho é você, sem querer, falar algo que na verdade, não gostaria de falar. Tá bom? Ela cometeu um ato falho dizendo, por que ela não some? Ah, não, por que ela não paga? Ela queria dizer por que ela não paga, mas ela acabou saindo por que ela não some. O objetivo dessa perseguição é fazer com que Meirelles ela suma, desapareça, vá para um lugar onde não tenha volta. Vai lá para Dubai, vai lá para Sudoeste Asiático, vai para um lugar onde ela pode operar com aquilo que ela tem, se é que ela tem alguma coisa, e viver a vida dela e deixar as pessoas aqui em paz. Aqueles que fizeram contratos fajutos, que falsificaram as assinaturas dela, que falsificaram contratos, eles não querem ser descobertos. E simples assim, gente. Eles não querem correr o risco de ser preso. E aí, então, é mais fácil o quê? Bancar esses influencers. Bancar esse povo. E mais, não vem com lorota, não. Não vem com lorota, não, porque eu sei muito bem do que eu estou falando. Muito bem do que eu estou falando. Eu tenho provas na mão, tá bom? E vocês sabem... Solta o áudio todo que botou. Solta o áudio todo. Olha só, o camarada solta o áudio. O camarada é tão infeliz, mas tão infeliz. Preste bem atenção para não falar assim, ah lá, tá falando com o Meirelles, ah lá, tá conversando com o Meirelles, ah lá. Olha só, existiam mais pessoas, durante a gravação daquele áudio que supostamente vazou. Vazou coisa nenhuma, tá bom? Existiam mais pessoas lá, tá legal? E você sabe que existiam mais pessoas lá. E você sabe quem são, tá bom? Vocês sabem quem são que estavam lá. E essa pessoa garante que naquela gravação existem provas cabais, que Meirelles não detém o dinheiro. Naquele áudio, no decorrer daquele áudio que foi montado, aquilo que foi apresentado foi uma montagem. Meirelles está falando, se os advogados não tirarem você até no máximo segunda, terça-feira, acabou o dinheiro, eu não tenho mais dinheiro para operar. Eu não tenho mais dinheiro para operar. Ou seja, esses infelizes que acusam, eles sabem muito bem que o dinheiro não está com a Meirelles. E mais, eles sabem muito bem também que Meirelles foi roubada. Por quem? Por quem deu o áudiozinho para esse senhor aí. Será que ele já estava macumunado com esse bandido sequestrador? E eu não estou falando nada de novo aqui, não. Meirelles já disse isso aí, poucas pessoas que marretam ela, deram ouvidos. O Gladson estava lá falando no WhatsApp dele lá, no Instagram dele lá,
Aí nem liam o que eles escreviam, chegavam lá e marretavam. Cadê o dinheiro? Quero receber o dinheiro. Meirelles estava ensinando. Eu não conheço nenhuma pessoa que fez o curso de trader com a Meirelles que não esteja ganhando dinheiro, que fez sério. Ou seja, ela estava ajudando pessoas e esses infelizes fizeram tanta pressão que ela simplesmente, é assim? Então tudo bem, eu saio. Mas quem ouviu está ganhando dinheiro. Ela ajudou quem acreditou nela. Ok? Então, só estão fazendo besteira. Chegaram ao ponto de falar, nós estamos aqui ajudando. Ajudando em quê? Em que esses infelizes eles ajudaram? Em que eles... Não, tem um... Olha, agora, só falando... há pouco, postou, professor, a postagem que eu não falo pelos clientes, eu quero justiça. E agora hoje mudou. Justiça para ele prender Meirelles. Por que será? Por que será a justiça para ele prender Meirelles? Não é justiça dos clientes, é justiça dele. É de um narcisista. É de uma pessoa que visa o benefício próprio. E detalhe, é um camarada que queria, até bem pouco tempo atrás, estava se oferecendo para defender a empresa, os interesses da causa. E agora se vira. Ora bolas. Ora essa. Me faça entender isso. É algo pessoal. E detalhe, eu estou sendo bonzinho. Porque se eu revelar, não faço isso, devido ao compromisso que eu assumi. Compromisso que eu assumi de não falar os seus interesses com a imprensa estrangeira. Mas abusa só para você ver. Abusa. O Thiago sabe muito bem do que eu estou falando. Abusa para você ver que todo mundo vai saber o artista, o ator que você é. Senhora Rosália! Camisinha, apertadinha, para ficar bem, deixa eu ficar quieto. Abusa? Abusa aí. Né, Thiago? Mas, eu tô rindo aqui, mas... Tá rindo, mas é sério, né? Tá rindo, mas é sério. É que eu não aguento. É um safado, é um pilantra. Covarde. Eu amo o senhor. Detalhe, gente, ele quer prender é muito... E assim, ele quer muito prender sério, ela para que gente. ela não fale a verdade. Ele quer prender ela para que essa verdade não venha à tona. As pessoas não descubram o calhor da que ele é. Mas eu tô vendo os comentários. No tempo certo, as pessoas botando. As pessoas estão... ele tá atrás de ele. Pessoal, é bem assim. É bem assim. É eita, é visto. Vocês ficarão, quando isso tudo se resolver, escandalizados. Escandalizados com esse tipo de ser humano. Porque eu, professor, tenho certeza também, cada dia que nos deparamos com a verdade, com provas concretas, não é o fulano me disse que Beltrano é isso, não. É com provas. Não é fulano disse, é que a gente viu muitas coisas e ao longo do processo, ao longo do tempo, até o laudo, a gente ficou estarrecido com a veracidade, algo que às vezes a gente achou que era benéfico porque vinha de pessoas próximas, mas é tanta coisa que nos escandaliza. Eu tenho certeza que vocês ficaram assim. Mas uma coisa eu falo e eu falo porque eu quando você vê os dois lados, você pode... Eita, bala comendo. Você pode escolher, né? Você pode tomar a decisão de enxergar. E esse tipo de pessoa, eles viram já o lado da GAS, pessoal. Não acha vocês que eles não sabem, não tentam convencer eles que é uma perseguição, não tentam porque eles sabem, eles escolheram, eles acham que o nosso lado, o lado de reaver o nosso dinheiro, o lado de a empresa honrar o contrato ou uma devolução, eles acham que é o caminho mais demorado. Entende? Deixa eu falar que a gente só tem 10 minutos. A gente só tem 10 minutos, ainda tem 3 pontos ainda tem do policial federal que eu quero falar. Mas antes de falar o seguinte, quero dar uma satisfação aqui. Eu não quero falar agora, não posso falar, porque eu me comprometi a não falar. Por 2 motivos. A pessoa pediu, ok? A
pessoa que é diretamente interessada me pediu para não falar nada, porque ela vai falar, ela se manifestará, e depois que corre na justiça americana. Simplesmente. Corre na justiça americana e acabou. E no devido tempo, quando sair a causa lá, que ele vai ter que responder, né? Vai ter que responder. Vai perder e no devido tempo vai ser desmascarado. Simples assim. Tá bom? E aí vocês verão quem é quem. Os dias dirão. Bem, vamos lá. Meirelles tem que ser presa. Ok? Prisão. Aí eu só vou explicar um negócio. Meirelles tem que ser presa por quê? Aí o infeliz que se diz advogado, muito incompetente ao alegar isso, ele diz o seguinte: o que vai adiantar Meirelles presa? Aí ele vira e fala, convence todas as pessoas. O que vai adiantar Meirelles solta? Olha só, olha bem, né? O argumento infeliz. O senhor doutor advogado, eu só tenho uma palavra para te dar. Siga a lei. Segundo a lei, eu não sou advogado, tá bom? Mas o senhor é. E segundo a lei, a prisão é a última instância de punição atribuída a um acusado condenado em última instância. Deveria ser diferente, ou seja, ela deveria ter uma prisão preventiva. Aí eu botei aqui. Tá com a mão no áudio. Artigo 312 do CPP, para garantia da ordem pública e econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei. Eu pergunto, em que a prisão a não prisão da Meirelles está atrapalhando aqui? A acusação que ela responde foi por ter pago os dias que o Gladson já estava preso. Em que ela está incitando a ordem pública para ter decretado a sua prisão preventiva? Em que ela está comprometendo a ordem econômica do país? Em que? Se o processo está tramitando e o Gladson está respondendo. Então, é de uma incoerência tão grande, mas tão grande, que só pode ser justificado com uma resposta bestial, como a que você usa. Simples assim. Prisão é última instância. Já chegou em última instância para pedir de prisão? Tem que ser uma prisão preventiva. Qual é a violação? Qual é a violação? Diz aí qual é a violação. É ordem pública? É ordem econômica? Ela está atrapalhando o devido processo legal? Pelo contrário, esse caso não corre no devido processo legal. É ilegítimo. Então, dei a devida explicação. Rebate aí, à luz da lei. À luz da lei. Rebate aí. Outra. Meirelles está muito confortável. Alguém já viu ela? Confortável? Alguém já viu? Outra coisa que ali alegam. A fulana de tal recebeu 1 milhão de... não sei quantos bitcoins, 4 bitcoins, sei lá quantos bitcoins, a irmã dela. Esses caras, né, ainda se dizem especialistas e demonstram ignorância naquilo que dizem ser especialista. Uma carteira não de criptoativo não é igual a uma conta bancária. Existe um valor restrito de cada moeda, cada criptomoeda. Qual é o valor máximo de Bitcoin posto no mercado, Thiago? São 21 milhões? No mercado, em geral, é 21 milhões. Nunca vai existir mais do que isso. E cada Bitcoin tem por fração de 100 milhões. Dar o quê? Isso é para dar escassez. Então, quando é despejado Bitcoin no mercado, o valor abaixa. É fácil achar Bitcoin. Mas quando existe escassez, ou seja, as baleias vão lá e compram tudo, o valor o quê? Sobe. Ou seja, quanto mais oferta, né? Quanto mais procura, mais caro fica. Ou seja, se tem oferta, mais barato fica. Essa é a lei do mercado.
Então, quando você tem uma carteira de criptoativo, ela precisa rastrear. Tanto é que aquele outro infeliz lá de Goiás, quando explicou numa live dele 6 meses atrás, falou a respeito da carteira, diz isso. Ele pegou os números e começou o quê? Rastrear. Você consegue rastrear. Então, passou pelo Gladson, pode ter passado. Passou pela Meirelles, pode ter passado. Aí mandou para onde? Olha só, a carteira é única, tá bom? A carteira é única. Mas enquanto não for gasto o último centavo de BTC, ela não se transformar em moeda fiduciária, qualquer movimentação que houver naquela carteira, mesmo que já não seja mais Gladson, Meirelles ou ninguém da GAS, a quem ele pagou, uma corretora, enquanto não for gasto o último BTC, ele continua sendo registrado. Por quê? Porque assim eles têm controle da quantidade de BTC que existe no mercado. É por isso que existe a blockchain. A blockchain serve como um registro eletrônico para saber quantas moedas tem disponíveis no mercado. E assim o mercado é regularizado. Assim, uma aula grátis para vocês, blockchain. É difícil entender aula isso. Grátis. E aí eles dizem que ela... Não, Meirelles depois mandou para Colômbia. Meirelles mandou para outro lugar. Passou-se, mandou para a corretora. A corretora estava com a corretora. A corretora mandou, por exemplo, um gestor, mandou para uma outra empresa que comprou. Enquanto aquela outra empresa que comprou não transformar em moeda fiduciária, o último centavo, a carteira vai continuar constando movimentação. E esses imbecis, esses idiotas, maldosos, mentirosos, eles continuam atrelando a movimentação a Meirelles. Agora, até quando ignorantes vão continuar acreditando nisso? Porque nós já explicamos isso daqui. Preferem continuar na mentira? E por último, eles falaram o seguinte: parem de ouvir pessoas que estão te enganando. Eu estou enganando quem aqui? Professor, prova alguma coisa que eu tenha falado aqui que isso é mentira. Prova alguma coisa que o Thiago deixa falando que é mentira. Pode falar, Thiago. Eu quero pegar o gancho da fala das operações. Eu quero que eles expliquem como vai fazer o pagamento. Primeiro, que estão me mandando cometer um crime. Teve uma senhora que botou: eu tenho conta na Binance, a empresa não pode mandar. Deixa eu dizer para a senhora, não pode. Porque é por isso que a senhora Meirelles responde pelos tempos de ter pago. O problema, pessoal, não é o dinheiro chegar na nossa conta. Não é o problema. O problema é que hoje o sistema não deixa. E eles acobertam esse sistema. Como? Colocando o alvo nas costas do professor, nas costas de quem defende. Colocou um alvo nas costas do doutor Alexandre, colocou um alvo na Meirelles, nas costas da Meirelles, colocou um alvo nas costas do Gladson. Ó, resolve esse problema, com um alvo nas costas, todo mundo atirando. Só que, na verdade, quem é o responsável pelo dinheiro não chegar não é a empresa, porque isso todos sabemos que ela sabe fazer perfeitamente. É só ela ter a liberação. E por que eles falam tanto que mas não tem pedido, não tem isso? Sabe por quê? Porque o advogado do caso estava dando um tiro junto com quem estava na live agora, metendo no pau. Como se eu sei que você me bate, processa os meus clientes, processa o meu cliente, especificamente Gladson, fala mal, xinga, chama ele de... Eu tô na defesa do meu cliente, vou estar do lado dessa pessoa. Então a autonomia desse pessoal falar é com base, é com respaldo. Só que agora o jogo virou. Agora o jogo virou. Aí eu dou continuidade ao professor aí. Eu quero... E hoje, professor, foi uma prova do medo. Foi uma prova de falar, ó, se a GES pedir alguma coisa, eu vou mudar de lado. Você ouviu, professor, isso? Porque os amiguinhos deles vendidos, advogados, saíram.
Deixa eu Então falar uma foi um coisinha. medo. Professor, isso daqui foi um medo, professor. Essa Tô live ligado. de hoje foi um medo. Aí vai Ligado, vir, deixa eu falar uma coisinha. eu sempre te amei. Mentira! Deixa eu falar uma coisinha aqui. Deixa eu falar uma coisinha. Eu sempre respeitei o policial. Sempre. E ele sabe disso. Já trocamos algumas ideias. Devido à minha condição, eu pedi a ele uma reunião um dia, um encontro. Tá no telefone dele, tá no meu. Eu pedi, vamos tomar um café. O dia que você vier aqui no Rio de Janeiro, vamos tomar um café. E ele falou, vou sim, tal, pá. Nunca veio. Mas eu sempre nutri uma cordialidade, né? Mas existem coisas que a gente tem que refletir e eu não estou acusando. Eu estou tão somente, né, vendo que existe aí incoerência em algumas falas. E eu gostaria muito de compreender, muito de entender, Thiago. Vamos lá. O camarada, ele não é simplesmente um policial. Ele é o policial, ok? Ele é o policial. Ele tem uma formação nas 3 maiores escolas de formação do Brasil e, quiçá, do mundo. Ele tão somente é formado pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelo BOPE. Ele é formado pelas Forças Especiais, Operações Especiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pelo CORE. E ele fez o COTE, que é a Força Especial da Polícia Federal. Isso dá a ele condições de fazer treinamentos em forças militares em diversas partes do Brasil. Ou seja, ele não é qualquer um. Como uma pessoa tão bem formada nas polícias, nas maiores polícias do mundo, ele não consegue discernir incoerência de pessoas tão pouco técnicas. Que policial é esse? Que não consegue ter o discernimento que uma pessoa está mentindo devido às incoerências da sua própria fala. Simples assim. E mais. Ele participa da operação que prende o helicóptero. 6 milhões de reais. Tudo explicado, muito explicado, somente pela versão dele. Nós não tivemos muito bem as explicações dos gestores do escritório, tá bom? Mas acredite, meses depois, ele larga um alto salário na Polícia Federal, um cargo muito condecorado, para ser segurança. Aliás, para ser guarda-costa. Sabe de quem? Do escritório que foi acusado. Para pensar nisso. Olha só que incoerência. Me faz entender. Eu sou empresário do escritório. Vamos supor que eu tenho uma bodega aqui. Aí vem aqui, entra na bodega aqui e fala que a cachaça que eu estou vendendo na bodega faz parte de uma remessa que foi roubada. Aí o cara vem, tira todas as cachaças que tem no meu balcão, nas minhas prateleiras e leva embora. Aí eu falo, pô, esse cara que veio aqui, esse policial é bom. Aí eu chego para ele e falo assim, aí ó, sai da polícia, cara. Larga a mão dos seus diplomas todinho que tu levou anos para conseguir. E vem trabalhar aqui. Fazer o quê? Vem tomar conta. Eu sou dono de bodega. De vez em quando eu pego uns roubos aí. Eu faço um estrambique, eu preciso de alguém para me assegurar. Você faria isso? Foi isso que aconteceu. Ele largou toda a sua formação, que ele fez isso para conseguir, para ser segurança de um suposto piramideiro. No dia que prenderam o Gladson, tinha uma convenção em Punta Cana. Adivinha quem estava lá? Os gestores de Búzios, que estavam em posse desses 6 milhões apreendidos. E adivinha quem era o guarda-costa? O ex-policial federal. Me faça entender que o camarada vai largar essa carreira para ser segurança, para ser guarda-costa, de piramideiro. Você faria isso?
essa história está muito mal contada, eu não consigo entender. Professor, Eu não consigo nem entender. Eu não consigo entender. Ó, eu tinha uma equipe com consultores, né? Alguns. Eu não fui para esse evento. Eu não fui. Porque tinha que bater a meta de alguns milhões. Eu não bati a meta naquele mês. Como é que o E cara também, lá? e como que ele, sócio, gestores, que fechavam milhões. Então, assim, se você pesquisar, pesquisa o nome dele. Eu boto meu CPF aí aberto, tem? Pesquisa. Qual empresa ele tem no nome dele? Quem aqui, quando a GS parou, pediu para ir embora do trabalho? Se você é advogado, pelo contrário, a própria onça, a onça que eu falo aí, nunca tinha ganho uma causa, nunca exercia a causa da advocacia. Ela foi exercer agora, pesquisa o nome dela. Só ganhou uma causa na vida dela e de algo simples. Uma. Nunca exerceu. Voltou para o ramo da advocacia. Como que o cara falou que vai sair da Polícia Federal com a GS parada? Não faz sentido. Okay. Não tem explicação. Não tem. Tem um tal de Bruno aí, Bruno Souza, ele está dizendo assim, me expliquem onde o sistema está proibido de pagar. Olha só, vamos supor que então que o sistema não esteja proibido de pagar, ok? Mas em compensação também... Não, professor, a pergunta dele é porque realmente ele não sabe. No meu ver, ele não sabe. Explica isso. Beleza, mas vamos dizer o seguinte, vamos supor que a juíza autorize, ok? Quantos meses você acha, senhor Bruno, que será necessário para organizar a casa para fazer esse pagamento? Hein? 300 mil CPFs. Alguns CPFs têm 10 contratos. Eu conheço CPF que tem 100 contratos. A gente está falando de aproximadamente 1 milhão de contratos. Ok? Qual é o processo administrativo viável para fazer tais pagamentos? Então, tá bom. Ela autorizou pagar. Não autorizou, tá bom? Mas eu quero que você monte uma estrutura administrativa para pagar bilhões de 1 milhão de contratos com auditoria, tá bom? Porque senão, um dos contratos falsos é apresentado aqui, ó. Só eu sozinho tenho 10 bilhões, tenho aí 5 bilhões. E aí, vai pagar? Só porque alguém apareceu com um contrato na mão? Então deixa de ser inocente, deixa de ser bizonho, deixa de acreditar em manipuladores, ok? Valeu? E pensa, para não falar besteira publicamente. E a prova disso a prova disso, vou até esquecer a pergunta que eu ia responder. Aqui recebe um processo e o único mandato de prisão é por ter pago. Então, o próprio já falou aí, ela está descumprindo as leis quando respondeu os clientes, não falando de assuntos de AS, com o coração num material que ela criou e botou lá. Então, assim, você vê que o tempo todo é uma perseguição para tentar prender. Gente, porque nós perdemos o nosso precioso tempo, e o dos senhores, consequentemente, com esse assunto? Porque se vocês entenderem que é uma perseguição e se unir à defesa que vem a lutar justamente por uma causa justa, porque, tipo assim, uma coisa é você querer lutar com um advogado que está contra você. Outra coisa é você lutar com um advogado que vai brigar junto com você. Aí teve um senhor que comentou aí, eu quero ver aonde o Thiago vai botar a cara e depois falar de advogado. Eu falo de quantos advogados forem necessários. Eu falo o nome, Murilo. Eu falo o nome, Murilo. Eu falo e com respaldo, com base. Não acha você que eu estou viajando, não.
Então, graças a Deus, tivemos a doutora Tânia aí, ela trabalhou, lutou e hoje continua ainda na vara empresarial, não tenho nada o que falar dela, uma coisa pessoal apenas, mas nada que atinja a empresa e aos senhores, então é coisa minha. E agora nós estamos tendo prova porque está trabalhando de forma aberta aos clientes. E é isso que nós queremos. Então vocês podem aguardar que não é só nós, mas como vocês também vão ter a oportunidade de ouvi-las, e o momento que vocês tiverem a oportunidade, eu quero ver o que vocês vão fazer. Se vocês vão, ou se vocês vão ficar dando desculpinha por conta de ouvir no terceiros que quer dividir para enfraquecer, colocando alvos nas pessoas erradas, e não é esse o caminho, né? Não é o caminho que eles falam. Então, assim, nós estamos tendo uma luta árdua para desfazer as mentiras. Na verdade, Thiago, é sempre a mesma repetição. Só que eles são rasos. Hoje nós destruímos todos os argumentos deles. Aqui uma pessoa me chamou de ignorante. Não existe uma pergunta que você faça que eu não tenha capacidade de responder coerentemente. E detalhe, é tão coerente que não tem tréplica, ok? Eu faço a réplica e se você tiver condições de fazer uma tréplica decente, responda aí. Então aí não tem tréplica decente, aí faz isso aí. Ah, é muito ignorante. Sabe o que é ignorante? É o ato de ignorar. E nesse caso específico, não existe nada que eu ignore, tá bom? A outra pessoa aqui está falando o seguinte, tá bom? A outra pessoa aqui está falando o seguinte, professor, acompanhando o seu raciocínio, não existe nenhuma estrutura administrativa para se pagar? Hoje não. Os escritórios estão fechados. Não existe. E para você ter uma ideia, boa parte dos gestores, para honrar os compromissos com os funcionários, eles se desfizeram dos computadores, das máquinas, das hardware, para poder levantar recursos e nenhum funcionário sair sem seus direitos pagos, ok? Então tá respondido. E é justamente, professor, nesse ponto que eu falo, gente, quando fala assim, Mireles, meu dinheiro, gente, vocês estão cometendo um crime verbal falar isso. Porque, tipo assim, é a mesma coisa de eu falar para você, ó, me transfere agora 100 milhões. Como? Não tem como. Se alguém entrar aqui e falar, tem como, através de tal moeda, através de tal carteira, aí eu te pergunto, você quer receber mesadinha. Por quê? Nenhum de nós, professor, Tiago, Mônica, Márcio, Flávia, Corrade, Silvia, Alexandre, e os demais, toda a galera recebe, mesmo estando aqui gastando dinheiro do nosso bolso, mesmo estando aqui, muitas das coisas, amanhã talvez vamos ter um compromisso, é do nosso bolso. E assim, não recebemos, não é justo, porque você não está recebendo. Quem somos nós para receber primeiro? Aí vem mãe de fulano, Mireles é um demônio porque não me manda dinheiro. Pô, a minha mãe não está recebendo porque é do Gadsou, de fulano de Beltrano tem que estar. Então, gente, é questão de consciência, não tem como, é impossível uma pessoa dar conta, porque são quase 300 mil pessoas ou 300 mil pessoas, mas é mais de 600 mil contratos. Mais de 600 mil contratos. Uma pessoa pagar não tem como. Então, hoje nós temos que dar liberação para a empresa ter autonomia para contratar uma empresa, para fiscalizar tudo, fiscalizar comprovante, fiscalizar etc. Ou até mesmo a empresa montasse uma estrutura e contratar novamente os funcionários que exerciam o cargo, porque ganhavam muito bem, um salário que hoje, em trabalho, sem estudo ou formado, talvez, para conquistar é muito difícil, nós sabíamos disso. Então, assim, gente, eu tenho um consultor meu que me xinga, eu sou gestor, o cara me xinga. Como é que eu vou depositar para ele fazer pagamento? Não tem como. Tá entendendo, gente? É uma dificuldade de traição. O cara botou aí, o Glad foi roubado em carros, o Glad foi roubado de lanche, o Glad foi roubado. É verdade.
Isso não é fofoca, isso é verdade. Então, assim, o ser humano dificultou a nossa vida. Por quê? Hoje a gente precisa do sistema? Claro que não. Era só a Gladys falar, ó, pessoal, tá ali o capital. Vão pegar e paga. Mas Gladys vai falar isso pra quem, gente? Tentaram dificultar a minha ida lá, mas pro azar dos inimigos, enfim, vamos embora, deixa eu quieto. Então vamos lá. Aqui, mais uma vez, a mesma pessoa dizendo: Tiago, sinceramente te respeito, já participei de live com você. Esse professor que se diz cristão só sabe vociferar besteiras e ser arrogante com os outros. E eu pergunto, né, qual foi a besteira que eu falei aqui, querido? Uma coisa é forma, outra coisa é conteúdo. Diversas vezes eu me manifestei aqui em lives de uma maneira muito mais branda. Hoje não. Hoje realmente me revolta ver tantas pessoas enganadas. Eu tenho direito de me manifestar de uma forma mais, digamos, menos delicada, rígida. Isso não quer dizer que eu falo besteira. Uma coisa é forma, ok? Você pode discordar da minha forma de falar, mas conteúdo, vocês têm comigo. Conteúdo vocês têm nessa página. E aí, nesse caso, quem fala besteira, filho, é você. Tá passando vergonha, tá bom? Eu não falo besteira, tá bom? Agora, arrogante, eu acho que você precisa me conhecer melhor. Se eu confronto você, eu não sou arrogante. Eu estou rebatendo aquilo que eu discordo de você. E que realmente é para ser... não é para ser concordado mesmo. Você falou um grande absurdo. Tá bom? Então, ó, Deus abençoe você. E, ó, de verdade, pode continuar me achando arrogante quanto você quiser. Existe uma outra pessoa aí, o seu Pacheco. Ele diz, vou sair. Eu vou sair e entrar pelo outro celular aqui. Aí já me aceita aí. Vou sair agora, okay. Vou entrar pelo outro celular que é melhor. Foi o seu Pacheco dizendo que a gente acho que deveria ter aqui para frente notícias dentro do processo. O seu Pacheco, acho que o senhor tem nos acompanhado pouco, ok? Por dois motivos. Primeiro, nós vamos nos manifestar a respeito do processo quando houver notícias sobre o processo. Nós nunca iremos inventar notícias, ok? E mais, nenhuma outra página traz mais informações a respeito do caso, informações coerentes do que nós, tá bom? Então, se o senhor nos acompanhar mais, o senhor vai ver que essa resposta é coerente, tá bom? E se no dia que tiver que pegar fogo como hoje, responder à altura, a gente vai fazer também. Marlon, não é o que você fala, é como você fala. Bem, é isso que estou falando. Existem forma e conteúdo, ok? Você pode até discordar da forma. É direito de quem assiste. Não gostou? Assiste doutora Mônica, assiste Márcio quando fizerem live e não me assiste quando eu estiver aqui. Mas conteúdo terá. Aí escolhe, tá bom? Aceitei o Thiago de volta. Alguma pergunta a mais? Foi falado também. O que foi também que a outra lá falou? Daqui a pouco eu lembro, mas foi uma bizarrice também, sem medida. Deixa eu ver. Vai falando nem, daqui a pouco eu lembro o que ela falou. As pessoas, gente, o que acontece? Tem vezes que a gente peca, né? Essa é a verdade. Eu peco, todo mundo peca, gente, principal, às vezes até com Deus. Mas, por favor, pelo amor de Deus, o seu jeito de falar, Gente, nós somos... dia 25 eu vou estar numa audiência contra uma pessoa que falou que eu ameacei, ainda não tive acesso aos processos em geral, mas a minha advogada está vendo isso. A doutora Mônica tem o seu carro alvejado. A gente somos ameaçados o tempo todo, até famílias. Então, não acha vocês que a gente vai sempre vir com flores, não.
E quando vem com uma pergunta ignorante ou maldosa, infelizmente a gente não sabe quem é quem. Entende? A gente não sabe se você é infiltrado do sistema religioso, ou da polícia, ou disso. A gente não sabe. Entende? Então, não leva para o coração, não. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar na fala, ou seja lá o que for, mas não para com essa picuinha. Falou grosso, falou isso. É claro, respeito, eu nunca vi o professor faltar de respeito com ninguém. Agora, falar firme sempre vai ter com uns ou outros, porque vocês veem os ataques que nós recebemos. Então, toma lá da cá. Desculpa, você que abraça a gente, você que abraça a sua causa, você que não se intimida para o tamanho da luta, mas que você enfrenta com coragem e, às vezes, falamos de forma assim com você, mas acontece, faz parte do jogo, vamos seguir o jogo. Eu ouso dizer o seguinte, algumas pessoas podem até dizer que eu sou arrogante, né? Eu concordo, mas eu garanto, até quando eu chamo, raramente, eu só acho que só foi hoje, quando eu chamo alguém de burro, eu chamo legitimamente porque assim o é. É isso, a pessoa faltou a demonstrar uma capacidade cognitiva. E não estou falando que ele é o animal, ele existe a conotação e a denotação, ok? Então, ele denotou naquela expressão pouca intelectualidade. E, na nossa cultura, é sinônimo de burro, é sinônimo de burrice. Logo, recebe que é mais fácil. Aceita que dói menos. E o conteúdo é enriquecedor. E, assim, gente, nós podemos falar por nós. Teve uma parte que o fulano falou assim, vou defender os clientes. Gente, quem é criança? Qual criança investiu na GS? Não deixa ninguém falar por você, não. Porque na hora de pagar suas contas, ou na hora que você tem um processo para resolver, eles não vão resolver de graça, não. Manda resolver de graça. Manda ou só receber depois. Para de gracinha, pô. Papo furado. Isso daí aprendeu na Universal direitinho. Não sei o que. Não sei o que lá. Fofoca pra cima de mim. Vividão. Tiago, é isso. Eu acho que nós nos posicionamos bem na medida necessária, tá bom? Porque, mais uma vez, usar os argumentos de sempre para enganar, ludibriar os clientes da GS. E ninguém aqui merece isso. Ninguém. Usam de mentiras, acusações levianas, sem nunca, jamais terem provado absolutamente nada. Criando uma narrativa que tem enganado a muitos. Basta. Agora bateu, vai levar. É isso daí. Entendeu? É isso. E é sempre a mesma narrativa. E não dá mais, não. Não dá. Quem quiser continuar na ignorância, continue. Mas aqui, na mesma hora que falar besteira, vai ser refutado. E mais, ouça e tenha discernimento a respeito das coisas que nós estamos falando. Eu aqui peguei todos os pontos e dissequei. O camarada hoje chegou a dizer que a GS é um esquema Ponzi. O que ele tem de conhecimento de esquema Ponzi? Ele não explicou, mas jogou a acusação. Se ele não explica o que é um esquema Ponzi, fica na cabeça das pessoas o quê? A expressão Ponzi. Isso é manipulação. Isso é ser leviano. Isso é ser irresponsável. Isso é ser um manipulador. Isso é ser um hipócrita. E só não teve mais um na live porque tava pancadão. Cheirou tanto esse final de semana que nem conseguiu entrar na live. Eu vou me deter a live. O que ele faz da vida dele? Entendeu? É com ele. Entrar na live, pancadão. E tem um deles aqui, eu tô pegando um fakezinho aqui, que só fala igual ele. Entra na live, ô Flores. Entra aí, pô. Entra aí, ó. Entra aí, pô. Entra. Mas,
Aí, vem com argumento. Pensa bem e vem com argumento. Deixa eu ver se mandou convite. Não resolve nada. Vocês tiveram a galera lá, todo mundo para lutar. Ó, mandou aqui na primeira live, na segunda live, uma pessoa chamada Fábia e Alain. Aceita esse? Aceita, você já pensou, foi eles, tomara. Ou se for o Fábio Alain, também será bem-vindo, claro. Mas, gente, o que eu falo para vocês, não deixa a energia de vocês abaixar, nós vamos virar isso. Tá me enganando, tá me iludindo. Pô, você não conhece quem vence. Novinho já andando de carreta. Recusou. Por quê? Porque eu sempre tive essa garra, esse espírito, porque eu fui gestor, porque eu sempre fui... Então, assim, hoje, o momento que nós estamos vivendo, pessoal, é complexo, é delicado, mas, pelo amor de Deus, vão fazer filhos, vão abraçar, vão sorrir, não deixa ninguém ficar, olha, o fulano tá sofrendo, fulano, toda hora passando a mão, catucando a sua ferida, não. Anda com pessoa que vai falar assim, tô com depressão. Você vem e chega assim. Eu vi um áudio, o professor até mandou, tá com depressão porque não tá atacando pedra na casa do vizinho. Tá com depressão porque não tá caindo, tendo cicatriz no rosto para ter uma aventura na vida. Eu quero amigos assim. Não quero amigo que venha, pô, não, tá muito difícil. Tá difícil pra caraca. A senhora botou, então só vocês trabalham de graça. Se a senhora quiser fazer um Pix pro professor para mim, eu boto o meu Pix, porque assim, só do meu bolso é fogo, é pesado, não chega uma ajudinha. Eu aceito, eu não nego não, tipo assim, para botar uma gasolina para ir ali, para uma viagem que a gente vai precisar, depois eu vou vir falar isso com vocês que eu vou precisar. Vocês contribuírem. Tiago, eu não quero. Então não me acusa de mesadinha, porque você me atrapalha. As pessoas vão achar que eu estou recebendo e eu não estou. Vai achar que o professor está recebendo. Aí, às vezes, deixa a conta ali, deixa aqui. Então, gente, não deixa ninguém ficar fazendo carinho na sua dor. Não, tá doendo, tá brabo, mas nós vamos sair dessa. Eu tô doente, você vai ser curado, vamos arrumar medicamento, vamos arrumar jeito, mas vamos passar por essa luta. E eu vou falar, quando eu estava nessa luta, no maior sofrimento, eu tive 2 filhos. E acabou. E você? Eu fiquei, olha... Gente, você percebeu que ninguém quer dar atenção? Ninguém quer dar atenção, só depressão? Nenhuma pessoa que dava tapinha nas tuas costas quando você dava com o dinheiro para ir no restaurante, o tempo todo te ligava, vamos em tal lugar, só gastando o seu dinheiro, só sugando o seu dinheiro, só sugando a sua... Hoje nem te liga mais, hoje nem te dá atenção. Então, gente, a vida, infelizmente, eu tô passando por isso e eu tô vendo que é dura. Então, eu tenho um jeito. Ou eu fico aqui chorando junto com vocês, ou eu vou levantar minha cabeça, vou ver o que eu posso fazer, vou colocar meus conhecimentos em prática para tentar sair dessa situação e lutar ao mesmo tempo nessa luta para todos saírem, porque não é justo, pô. Não é justo o que nós estamos passando por uma perseguição, por um assodamento. Tiago, esquece isso, vai viver sua vida, impossível. Eu tenho vários clientes que me ligam, pedem satisfação, e eu estou aqui. Se todos os consultores, todos os sócios, todos os gestores tivessem com a mesma energia, nesse caso, como nós estamos, eu duvido que nós estaríamos nessa situação. Vamos lá, eu e os 5 mil se entregar. Somos criminosos, somos bandidos, vocês chamam a gente na televisão, aqui, prende, mas pergunta aos nossos clientes quem deles prefere a empresa parada. Pergunta aos nossos clientes quem colocou o capital lá e ficou na pior. Pelo contrário, começou a comer picanha, começou a comprar carro novo, começou a vestir roupas que jamais vestiram. Vocês me veem com roupa repetida aqui direto. Mas eu vi um dia minha mulher chegando com bolso da Lacoste, bolso da Louis Vuitton, bolso disso, daquilo outro. Na minha casa. Hoje não tem mais isso. Então, assim, se nós não lutarmos, se nós não falarmos por nós, se nós não pegarmos o nosso problema pelas rédeas, realmente é impossível.
Porque só o Deixa eu falar uma, não anda. deixa eu falar uma coisa aqui. Eu quero rebater todos os pontos, tá bom? Eu quero rebater, não é colocando a minha versão. Bancado, Não quero. não aguentou, não. Olha só, eu não quero aqui falar a minha visão. Eu quero apresentar para vocês um pensamento, ok? Um pensamento, e vocês, de uma maneira coerente, reflita. A dita cuja lá, uma pessoa lá que se diz doutora, que de verdade, muito fraca, mas ela se diz doutora. E ela disse, teve a ousadia de expor isso publicamente, eu teria vergonha, de dizer o seguinte: a ação coletiva não funciona. Para de iludir pessoas, não adianta, ok? Então, vou falar o seguinte. O argumento do juízo diz que tudo que a gente está passando, era para proteger, tá, o patrimônio dos clientes. Por quê? É proteção. Bloqueou a empresa não pode fazer nada para proteger os clientes. Eu vou chamar o Felipe. Na verdade, o que aconteceu foi que essa proibição desguarneceu os clientes. Ok? Compreendido isso? Ok. Se você faz uma petição, tá, e que 1/3 dos clientes, o AJ conseguiu provar que tem pelo menos 127 mil pessoas, que são clientes neutras. Vamos supor que a gente consiga 100 mil assinaturas. Preste atenção, 100 mil assinaturas. Se a gente conseguir 100 mil assinaturas dizendo, olha, quem prejudicou os clientes foi o Estado, foi o judiciário paralisando a empresa. E foi o que realmente aconteceu. A empresa pagou até ser proibida. Então, joga por essa petição, uma única petição, joga por terra o único argumento da justiça, porque qualquer outro nunca conseguiu provar nada. E aquele que, porventura, conseguir provar que é lavagem de dinheiro, não seria suficiente para fechar a empresa. Se fosse assim, milhares de empresas no Brasil teriam sido fechadas. Então, uma única petição, queridos, a verdade é essa. Ela tem condições de atestar para a justiça que o argumento dela é incoerente, improcedente. Pensa! Os clientes vão se reunir e dizer assim, ó, olha, aquilo que vocês estão alegando, eu provo o contrário. Eu, como cliente, digo, a empresa não me lesou. Você acha realmente que uma manifestação de cliente dizendo para a justiça que ela está errada não tem força? Não, para pensar. Olha a insanidade que essa advogada falou. Essa petição tem mais força do que vocês podem imaginar, porque ali está escrito, a empresa não nos lesou. E se nós impetramos isso com uma boa quantidade, o que a justiça vai dizer? Ela vai dizer, não, eu sei mais do que vocês são clientes. Ela lesou, sim? É isso que a justiça vai falar? Eu quero ver a Rosália contestar uma petição dessa. Quero ver a Rosália, o que ela vai dizer? Ela vai conseguir provar que a empresa não nos lesou? Então, gente, pelo amor de Deus, mais que todos os gestores, consultores têm que ser presos. Começa por mim. Eu era gestor da empresa. Vem me prender, tem medo não. Então, assim, para de fofoca, que não tem nenhum criminoso, pô. Não tem nenhum criminoso. Dobra sua língua para falar de gestor, que você era consultora também da GAS. Sua ingrata. Outra coisa. O que acontece? O Tiago? E Tiago e todos aqueles que estão aqui ouvindo. Por que fulano de tal amarelou? Por que fulano de tal, Beltrano, Cicrano, eles estão amarelando? Porque, gente, eles estão nessa luta aí há um ano e pouco. Só que eles não conseguem sustentar uma verdade, pois
igual ao pó de novo. Os interesses alternam. Ora o interesse é um, ora o interesse é outro. Ora o interesse é um, ora o interesse é outro. Lá atrás, esse indivíduo que foi mencionado anteriormente, ele defendia que era o sistema. É tão burro, a verdade é essa, é tão inocente, porque ele restringe, preste atenção, ele restringe o sistema ao sistema religioso, quando, na verdade, o sistema é uma composição de colunas sociais. O sistema é uma composição. Existem vários organismos que compõem o sistema, mas não, ele chama o sistema de sistema religioso, tá? Então é um erro sociológico. Mas vamos lá. Ele metia marreta no sistema religioso. Metia marreta. Daqui a pouco você explica isso aí. Metia marreta. Aí sabe o que acontece? De repente ele parou de falar. Por que será? Por que será? Por que nunca mais... E quando alguém comenta, quando alguém começa a falar de sistema religioso, ele fala, não, agora eu não falo mais de sistema religioso, agora meu negócio é na justiça. Que justiça? Então é justiça para eles, não é justiça para o povo, que ele tanto diz defender? Então, é só um exemplo, tá? De incoerência. E quando a pessoa é incoerente, você começa a perceber que logo se revelará o que? A hipocrisia. É diferente, tá? A incoerência leva à hipocrisia. E a hipocrisia revela a mentira. O que é incoerência? De um jeito muito direto e objetivo, é quando você fala uma coisa, depois você fala outra. Ou seja, não tem sustentação na sua palavra. E o que é hipocrisia? Hipocrisia é quando não existe uma revelação concreta dos seus pensamentos ou dos seus sentimentos. Aquilo que você externaliza não condiz com a verdade. O tempo revela que era mentira. Então, outrora, fulano de tal é sangue bom, gente boa, defendo. 2 dias depois das eleições, não presta, ainda bem que eu não encontrei, dava um soco na cara. Então, o que é isso? Hipocrisia. Então, o camarada é incoerente e é hipócrita. E se você for parar para pensar, essas duas virtudes são características de todos os influencers que aparecem aí para manipular, gente. Eles são incoerentes e são hipócritas. Então, pensa bem com quem você está seguindo, quem está dando ouvidos, porque eles estão prejudicando a caminhada. E mais, estão defendendo os interesses daqueles que realmente são responsáveis por te fazer sofrer. Não são eles que fazem você sofrer, não. Eles são só buchas, tá bom? Só buchas. Na verdade, quem faz vocês, todos nós sofrermos, são outros. Quem eles escondem, tá bom? Vai pensando aí. Ainda bem que o seu Paulo tá aí para libertar o amigo, né? Seu Paulo, tem um cara precisando da ONG, da coisa aí do senhor. O senhor que trabalha com esse projeto tão lindo, tão brilhante, né? Infelizmente, o senhor sabe o estado dessas pessoas que fica, às vezes quando usa entorpecente, e sabe que não é um caminho bom. Então, poder ajudar esse papagaio aí que está nesse caminho, abraça ele. É esse daí mesmo, professor, é um deles. Vamos lá, daí... parou de falar da Universal, porque a empresa também... Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então já mostra uma incoerência aí. Então o camarada parou de falar da Universal, porque, olha só, vou falar uma coisa com vocês. O Gladson, no mês de dezembro, ele mandou todos os clientes procurarem um advogado, tá bom? Porque todos tinham direito. Alguém procurou? Você procurou? Então como é que você diz que ninguém faz nada nos autos do processo? E mais, vai fazer nos autos do processo de que vara? Terceira vara de juízo federal? Doutora Rosália, que já pré-condenou o caso. Então para de falar besteira, meu irmão. A questão tem que sair da instância, a primeira instância da doutora Rosália, ir para uma outra instância para poder peticionar qualquer coisa nos autos. Sabe por quê?
porque na primeira instância já foi pré-condenado. Todos os indeferimentos é expresso a condenação. Você está falando besteira. E é por causa de quê? Por causa de você se deixar manipular. Então, ó, vaza, volta para lá, vai. Ou é na live, né? Esse daí é o ovo. Então, deixa de ser covarde. Enfim, pessoal, por que a gente está fazendo essa live bem direto assim? Porque é tomar lá da cá, né? Eu tenho certeza se o Gladys estivesse aqui, ele falaria a mesma coisa. Mas, enfim, eu estou deixando aqui minha participação, professor. Vou comer aqui, a mulher está fazendo a comida. Agradeço a todos e parabéns, porque a postura das pessoas foi excelente. Ok, eu aceitei mais um aqui, vamos ver se vai entrar. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje, elas sabem da história que ela viveu, elas sabem do momento, e elas não são incoerentes, né, nas decisões. E por causa de muitos covardes que a empresa fez isso, é que, infelizmente, acaba nos atrapalhando um pouco, mas nós vamos vencer isso. Eu tenho certeza, vamos colocar mais força, nos dedicar mais, e eu convido a todos, se vocês me provarem que nós estamos no caminho errado, eu duvido alguém provar que nós estamos no caminho errado. Falar assim, olha, vocês estão lutando por algo que vocês não conhecem. Eu já ouvi isso, olha só, a pessoa de fora dizer que eu não conhecia. Ou vocês estão lutando por algo que é ao contrário. Eu duvido alguém fazer isso, falar que não tem conteúdo, que não tem coerência. Então, se você acredita no que nós falamos, e muitas das vezes nós falamos, por exemplo, o negócio do Davi que eu falo, se você acredita na gente, se você vê lógica no que nós falamos, se algo te convence a acreditar, porque quem é da verdade sabe quem é da verdade, essa é a verdade. Quem é de verdade sabe quem é de verdade. Luta conosco. Aqui nós não vamos falar por você, nós vamos falar juntos com você, certo? E nós juntos, sim, podemos ir muito, muito, muito rápido e alcançar o nosso objetivo, né? Que é a resolução o quanto antes, né? O quanto antes, porque ninguém aguenta mais essa situação que nós estamos vendo, exceto esses advogados que ficam iludindo, eles sim iludem as pessoas para colocar na justiça, dizer que é o único caminho. Enfim, se você acredita, coloca na justiça, dá dinheiro para eles, e quando a justiça te pagar, eu te ajudo a convencer que para as pessoas colocar na justiça também, tá? Mas eu tenho certeza que eu não preciso ter dor de cabeça, nunca tive dor de cabeça quando eu tinha problema na minha conta. Jéssica, estou com problema aqui, pode depositar ali, ao contrário dos bancos, ao contrário disso, daquilo outro. Eu tenho certeza que a empresa não vai dificultar na resolução disso tudo, pelo contrário, é só ela ter a oportunidade de poder fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é pagar os 10%, não é prometer, é pagar os 10%, que isso tudo vai se resolver e chegar na nossa conta. E o camarada falando, vocês atacam as pessoas. Nós não atacamos ninguém. Você está equivocado. Vocês atacam as pessoas falando que um estava cheirando. É ele, professor. O Pancadão, entra na live, Pancadão. Todo mundo sabe que está entregue novamente ao pó. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Ele falou, eu concordo com você, tá? Tem certas coisas que realmente não devem ser faladas. Mas você, por acaso, foi lá reivindicar que provassem que eu e o Thiago recebemos mesadinha? Você foi lá reivindicar quando atiraram no carro da doutora Mônica com o filho dela dentro do carro? Então, se você, porventura, não demonstrar provas, print de que você fez isso na live deles, que incitam o ódio, então você está sendo um hipócrita. Pois aqui você se manifesta de uma maneira, expressa um sentimento, e lá você defende.
Então, seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa coerente e vai lá, exija o mesmo, ok? Fora isso, você não passa de um hipócrita e eu estou sendo coerente. Valeu? Tá vendo como é covarde? Aqui, ó, olha o perfil que a gente está discutindo. Covardão. Tá, a outra live estava cobrando a empresa e não a vocês, mas quem é alvejado somos nós. Tá. Outra coisa aqui. O telefone não para dos consultores. Ó, outra coisa aqui. O inferno que você, diabo, faz, você pessoas, é covarde. Olha, você detalhe, vão morrer. A Globo. Eles vão morrer. Deixa eu falar eles vão morrer com ele, que é ele. Eles vão morrer com a convicção de que são covardes. Porque eles não botam a cara como a gente. Ó, você que é fake, tá aqui, malhando, você é um covarde. Ok? Agora, então, você não tem um nível. Você não tem um nível. Então, só passa vergonha, vai passando vergonha aí, porque não interessa se as pessoas não sabem quem você é. No seu íntimo, você sabe que você é um ser inferior. Não consegue nem argumentar, nem como fez. Gente, tá? Mas vamos para outra aqui. Vamos para outra aqui, Thiago. Vou falar diretamente para que você... desculpa, gente, às vezes o nível descer tanto, que realmente desce. Mas assim... Olha esse cidadão falando. Vocês vão saber quem é. Eu estou falando com a empresa, não de você. Ou seja, a empresa é Gladys Acácio dos Santos. Você persegue a mulher. Você persegue a mulher. Deixa. Existem pessoas aqui que não são. Existem pessoas aqui que não são fake e que estão falando, por exemplo, que agora só está dando briga aqui. Eu quero aproveitar que ele está dando audiência aqui para a gente e falar para ele. Nós sabemos de muita coisa sua. Nós sabemos. Deixa ele. E o teu telhado é de vidro. Deixa ele. Eu não estou te ameaçando. Não vem falar que você está ameaçando. Não, o teu telhado é de vidro igual o Pinóquio, com o nariz. Mas o teu telhado, você é mentiroso. As pessoas ainda vão saber quem você é. E você deixa de ser covarde, porque a justiça divina ela vai cobrar. Escuta o que eu estou te falando. Deixa eu falar uma outra coisinha. Deixa eu falar uma outra coisinha aqui. Existem algumas pessoas aqui reclamando que a gente está brigando muito e a gente não está dando notícia. Então, para essas pessoas, quero respeitosamente falar. Briga. A gente não está atacando, a gente está se defendendo. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Não existe, dentro do contexto do caso GAS, nenhuma página que traga informações que a gente traz. Então, são várias lives que a gente faz, várias que a gente faz, e nós trazemos só informações, gente. Existem dias que eu faço 2, já chegou a vezes que eu já fiz 3 lives simultâneas, uma atrás da outra, 3 horas de live, com informações. Hoje não é esse dia. Aí você vem reclamar esse dia que eu tirei para contestar mentiras, e isso é legítimo e proposta da página. Aqui a página é A Verdade é Essa. Se alguém proferiu mentiras, eu vou contestar. É de direito da página. E dane-se se isso for em tom de briga. Se você não gostou, não assista esse dia. Mas vários outros dias, nós estamos aqui para informar. Na semana passada, foram 3 dias de lives de informação. Teve um dia, acho que foi dia 16 de abril. Vê aí, está no histórico. Foram 3 horas de live de informação. Muito conteúdo. Muito conteúdo. Várias pessoas participaram. E por que vocês não falam? Caramba, 3 horas de conteúdo. Aí vocês vêm reclamar de briga no dia que é tirada para isso? Olha, então, mais uma colocação infeliz e incoerente. Falo isso respeitosamente, tá bom? Eu já abri a live falando, hoje é o dia que eu vou responder mentiras que foram proferidas. Ok? Esse é o teor da live de hoje. Não está satisfeito? Sai. Procure por lives. Não precisa assistir ao vivo, porque todas ficam gravadas. Procure por lives que são informativas. Hoje não é. Não assista. Simples assim. Mas também não nos critique, porque não é qualquer pessoa que bota a cara aqui, não. Aqui, ó. Esse telefone aqui recebe
ligação de polícia, ligação de Ministério Público, ligação da Polícia Federal, ligação de repórter. Hoje, por exemplo, eu estava falando com um ex-policial, né, do BOPE, que hoje é repórter, batendo papo com ele. Ou seja, não é qualquer pessoa que se expõe dessa maneira, não. Então, meçam as críticas. Cuidado para não ser injusto com quem tem colocado a cara e arriscado a sua própria vida e a vida de toda a sua família. Ok? Gente, obrigado, professor, pelo espaço, obrigado vocês pelo espaço e por lutar junto, né? Porque assim, pessoal, sozinho para vencermos é muito difícil. A própria advogada falou, gente, essa luta a gente vai vencer juntos. E assim, quem tiver interesse em resolver o problema vai estar junto com os clientes, entende? E vocês vão poder perceber, tá? E vamos para cima. Desculpa qualquer coisa, professor, parabéns pela coerência, por tudo que o senhor vem fazendo, a dedicação que o senhor se empenha, porque, pessoal, vocês não têm noção o tanto que esse homem aí, ó, tá acima de mim aqui, se empenha por vocês e por ele também, a luta, né? Vocês têm noção de quanto ele pensa, ele cria. E assim, professor, eu dou honra ao senhor, tá? Obrigado. A todos nós. Estamos juntos nessa luta. Tchau, gente. Assinem a petição.